Glória a Deus e aleluia. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. E a palavra de Deus hoje se encontra em Deuteronômio, no capítulo 28. E diz assim a palavra: E será que ouvir a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na tua cidade, bendito será no seu campo, bendito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho de tuas ovelhas. E bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor te entregará aos teus inimigos e lançará contra ti, diante de ti. Se por eles vir por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. O Senhor mandará as bênçãos que esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puser a mão, e abençoará na tua terra o Senhor teu Deus, o assim fará. Amém? Amém. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. E nós vamos falar sobre essa importância de nós aprender aqui com a palavra. E nós falamos sobre essas situações. Sobre essas batalhas que nós encontraremos muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nós somos atacados e muitas vezes nós passamos despercebidos por esses ataques. Então, muitas vezes o inimigo ele nos afronta de tal maneira assim que nós nem percebemos que é astúcia cilada do maligno. Então, em Colossenses diz assim que ele nos resgatou de todo o domínio das trevas, por redenção e por perdão dos pecados. Isso está em Colossenses. Também a palavra continua falando em Romanos: em todas as coisas somos mais do que vencedor. Então, ser mais do que vencedor vai além do que às vezes nós pensamos, porque ser vencedor, aqui o apóstolo Paulo, ele vivia na escassez, ele sabia viver em todas as situações, porque ele viveu várias situações. Então, por isso ele diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedor, principalmente nas áreas espirituais. E eu estava orando para que o Senhor me desse uma palavra para o dia de hoje, e o Senhor me deu justamente uma visão de uma batalha espiritual, aonde tinha assim um homem grande de branco e com tipo uma marreta grande na mão, e o cabo dessa marreta era como se fosse flexível, e desafiava as pessoas da face da terra. E eu olhei e vi aquele homem branco, vestido de branco, até parecia um anjo, aquele homem com aquela marreta, com aquele cabo flexível. E eu me deparei com aquilo, e ele desafiava todas as pessoas, inclusive a mim.
E eu olhando assim, eu disse para o Senhor naquela visão: esse homem, ele desafia todas as pessoas da face da terra. Quem pode deter esse homem nessa estatura, nesse tamanho, com essa arma na mão? E o Senhor logo apresentou assim um local como se fosse uma muralha de tijolo totalmente maciço e de barro. E aquela muralha, ela caiu pelo chão e se tornou, com aqueles tijolos se tornou uma outra pessoa. E porém era de barro, uma pessoa de barro. E Deus falou para mim assim: essa pessoa que você está vendo é você, é as pessoas que se deparam com o inimigo. Então faça movimento, que esse homem vai fazer movimento. E eu comecei a fazer movimento, e logo também eu tinha uma marreta com um cabo flexível, mas porém tudo era de barro. Tanto aquele homem quanto aquela marreta era de barro. E aquele homem de branco com aquela marreta diz assim: agora as nossas forças estão quase iguais, porque quem pode deter o homem de barro quando ele é revestido de autoridade? E tanto eu, no mesmo instante era outras pessoas que movimentavam aquele homem de barro, e até que eu fui batendo em cima daquele homem de branco com aquela marreta e acabou afundando ele num buraco, e disse assim: desce para o abismo. E eu fiquei só com aquela marreta na mão, porque quando eu olhei, aquele homem de barro era eu. Então o Senhor falou: você vai falar hoje sobre batalha espiritual. Então muitas vezes a gente se depara com algumas situações, pessoas que parecem do bem, que o branco é do bem. Então pessoas que parecem do bem acabam adentrando sobre as nossas vidas, e são pessoas usadas pelo inimigo para nos desafiar, para nos distrair, para nos conduzir para outros caminhos, e inclusive tirar nós do foco da presença de Deus. Então eu estou contando isso porque, como as pessoas me conhecem e sabem como que Deus dá a palavra, então nós estamos falando sobre essas batalhas. E nós hoje, nós estamos vendo muitas afrontas nas nossas vidas, na nossa família, no nosso meio, do nosso dia a dia. E hoje nós vamos aprender aqui com a palavra, em Efésios diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura e ficar firme contra a cilada do diabo. Então Deus manda que nós revestimos. Nessa visão que eu tive, eu fui revestido de autoridade. E da onde vem essa autoridade? Hoje nós acabamos de ler aqui, ó: se cuidar e guardar dos meus mandamentos, das coisas que eu te ordeno hoje, eu, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da face da terra. Então o Senhor tem promessa para nós, para que nós mantemos firme no objetivo. Porque o que acontece muitas das vezes? Nós, em certa circunstância, quando as coisas começam a ficar tensa para o nosso lado, muitas vezes nós bambeamos a resistência. Parece que a nossa fé quer ir embora, parece que começa a entrar dúvida, começa a chegar palavras que nos levam para baixo. E Deus fala hoje que se por um caminho o inimigo vir, por 7 ele fugirá. Então imagina a grandeza do poder do nosso Deus sobre as nossas vidas e sobre a autoridade que Ele dá para nós. Ele fala: bendito são o fruto do teu ventre, que é os teus filhos, bendito é a tua terra, bendito é os teus animais, a criação, os teus gados, bendita
é aquele que, quando ouve a voz do Senhor e tudo que você punhar a mão e abençoar, o Senhor os abençoará. Então há um poder sobre as nossas vidas que nós não estamos conseguindo saber administrar. Esse poder que Deus nos dá, esse poder que Deus nos ordena. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas situações, muitas vezes nós temos vergonha de orar, nós temos vergonha de levantar a mão e repreender. Muitas vezes nós temos vergonha de levantar a nossa voz e repreender aquela situação. Muitas vezes nós acovardamos em ver a situação acontecendo e nós fracassar como cristão de ir lá e pôr a mão e repreender aquela situação, repreender aquele maligno que está às vezes atormentando aquela pessoa, atormentando aquela alma. Porque a palavra fala assim no livro de Salmos, capítulo 18: Deus é quem nos reveste de força e é quem nos dá o escudo e a vitória. Então Deus, ele tem assim a maneira dele trabalhar na nossa vida, mas nós temos que agir com fé, nós temos que agir com autoridade, nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus, porque nós não devemos desprezar as leis de Deus. Nós temos que viver sim no tempo da graça, no tempo do amor estabelecido por Jesus, mas nós temos que olhar todos os preceitos do que Deus nos ordena. Então, por isso, é viável que nós aprendemos com a palavra. Nós não podemos esquecer sequer de uma vírgula ou de um tio, porque Jesus falou, não vai ficar uma vírgula, um tio sem se cumprir. Tudo vai ser cumprido. Então, nós temos que observar as promessas que Deus ordena desde o início para a nossa vida, a autoridade que Ele estabelece sobre a nossa família. Aqui, ó, que palavra tremenda, ó. Em tudo que vocês punhar as mãos e abençoar, o Senhor vos abençoa. Que palavra tremenda é essa? Mas muitas vezes nós não recebemos essa palavra na nossa vida. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, nós até lemos o texto, mas parece que fica esquecido na nossa mente. Então nós temos que aprender a observar e a colocar as palavras de Deus dentro do nosso coração, para que no momento certo nós usamos aquela palavra com o que está escrito. Lembra? Sempre falei aqui que Jesus repreendeu o maligno com o quê? Com a palavra que estava escrita. Então é com o que está escrito que nos dá a autoridade. E aqui está escrito para nós observar o quê? E guardar. Observar os mandamentos e guardar eles. E você será bendito e exaltado em toda a terra, em todas as nações, em todos os lugares. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e te acompanharão. Então as bênçãos do Senhor, ela está estabelecida para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aí às vezes a pessoa fica preocupado com o que está acontecendo e acaba esquecendo de buscar em Deus o seu socorro, o seu refúgio. Lá em 2 Samuel também disse assim: reveste-nos de força para a batalha e faz cair aos seus pés todos os seus inimigos. Então, olha que palavra tremenda aqui que o Senhor nos ensina nesse contexto de batalha. Olha, Ele te reveste de força para a batalha e faz cair todos os seus inimigos aos seus pés. Então, Deus tem estabelecido promessa para a nossa vida. Deus tem estabelecido ordem para que nós recebamos essas ordens, para que nós possamos usar essas ordens no tempo certo, no momento certo. Em Mateus capítulo 26, a palavra diz assim: ore para que não caia em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então,
esse texto aqui também é um texto muito riquíssimo, que nós devemos observar nos nossos dias a dia. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas a carne é fraca. Mas a palavra também está dizendo que o espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que tipo de fraqueza que nos abate tanto a ponto de deixar as tentações adentrar sobre as nossas vidas, adentrar sobre a nossa casa, adentrar sobre os nossos pensamentos? A palavra também fala para nós resistir e obedecer a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Então nós temos que ser fortes nessa batalha, porque muitas vezes nós cobiçamos as coisas que não somos nossas, muitas vezes nós queremos algo que não está ao nosso alcance e nós saímos em busca disso e muitas vezes nós não alcançamos, nós não conseguimos, mas tudo nós temos que colocar nas mãos de Deus, porque nós não podemos abraçar o mundo e esquecer da nossa casa, esquecer das ordens, dos compromissos, esquecer das origens. Então nós temos que sair sim em busca dos nossos objetivos, mas nós não podemos cair em tentação, cair em fraqueza, deixar ser levado pelo olho gordo, deixar ser levado pela ganância. Então nós temos que ser prudentes nisso. E a palavra continua dizendo que o inimigo ele ruge à nossa volta como um leão, procurando alguém que possa atrair para levar com ele, para levar para o caminho mau. E o inimigo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Primeiro ele mata a esperança da pessoa, depois ele rouba a paz e depois ele destrói a família e a vida da pessoa. E por tudo aprisiona a alma da pessoa. Então, esses são as ciladas do inimigo. Lá em Josué diz assim, não temas e nem tenha medo, porque eu sou contigo, eu te ajudo. Uma palavra muito conhecida que as pessoas conhecem, dizendo assim, eu sou contigo. Gente, Deus ele é conosco, mas será que nós somos cristãos suficiente para falar igual o salmista diz assim, Senhor, olha para mim e vê se tem algum caminho torto em mim? Então nós temos que rever os conceitos, porque nós não temos essa coragem de olhar para a face do Senhor, olhar assim para a palavra de Deus e falar para o Senhor, vê se tem alguma coisa errada em mim, porque nós somos errantes, nós somos falhos, mas é necessário que nós tenhamos a consciência que Deus é perdoador, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não movia sequer um dedo ou sequer os olhos. E a palavra também diz em Tiago capítulo 4, o Senhor te livrará de toda obra maligna e levará salvo para o reino para sempre. Há uma palavra de vida eterna aqui. E quantas pessoas têm medo das obras malignas? Passa ali, tem uma obra maligna, você não põe nem a mão, nem passa perto. As pessoas têm medo das obras malignas, mas não se achega para Deus. E aqui a palavra fala assim, o Senhor te livrará de toda obra maligna. Então, tem várias obras malignas no nosso meio,
e o Senhor nos livra dela. Então, se tiver alguma pessoa maquinando um mal para você, fazendo ritos e colocando coisas no seu caminho para te atrapalhar, pois fique sabendo que o Senhor é aquele que te livra do laço do passarinheiro. O Senhor é aquele que te livra a sua alma da morte. Ele livra os seus pés da cova. Então não precisa ter medo. Como eu falei no início, não tenha medo de levantar a sua voz, repreender o maligno. Não tenha vergonha de ser cristão. Seja autêntico, seja uma pessoa de fé. Às vezes vocês pensam assim: mas eu sou tão fraquinho para fazer uma oração. Eu não sei fazer uma oração. Faça a oração na simplicidade, faça a oração na humildade, faça a oração de coração. A palavra fala que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, sujeito às mesmas paixões, e ele orou e fez com que o tempo não chovesse, e depois ele orou novamente e choveu. Então, a oração de um justo tem muita eficácia aos seus efeitos. Então, se nós somos justos pela palavra, porque nós não saímos por aí nos justificando que nós somos melhor do que os outros, que nós batemos uma de religioso e tudo. Não, nós temos que ser justos de acordo com a palavra. E o nosso coração testifica se nós somos justos ou não. Porque muitas vezes nós queremos fazer a coisa certinha, mas lá dentro do nosso coração tem uma ferida. Lá dentro, no fundo do nosso coração, tem uma semente de maldade. Lá no nosso interior. Por quê? Porque a nossa essência tem a essência do pecado. Mas, por dom de Deus, nós temos o dom da graça sobre nós, que perdoa os nossos pecados. Então, por isso que nós temos que estar sempre com o coração limpo e nos revestir das armaduras de Deus, pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados e tirar essas coisas que estão dentro do nosso coração. Porque quando nós tiramos essas coisas que estão dentro do nosso coração, que é a semente da maldade, e eu falo para vocês, todos nós temos essa semente de maldade. É só você estar no trânsito aí, eu vou te dar alguns exemplos. A pessoa fecha, ou você quer entrar, ou você quer sair de algum lugar, e naquele fervo do dia a dia, você também quer ir, você não dá passagem, você não dá preferencial. Você não dá preferencial para quem vai passar, você não dá preferencial para outra pessoa. Você quer ir no seu caminho. E você não quer ser estrovado, você não quer ser parado. Então, existe uma maldade dentro do nosso coração. Nós vamos fazer um negócio, nós vamos vender algo, nós vamos comprar algo, nós queremos desconto, nós queremos passar alguém para trás. Nós temos isso, essa coisa está no nosso interior, e por isso nós temos que ser livres disso. Nós temos que ter um coração puro, um coração reto. É difícil isso? É difícil. É muito difícil. Às vezes, nós até torce para outras coisas acontecer errada na vida da pessoa, para não dizer assim: eu falei que ia acontecer isso. Acaba profetizando coisas ruins na vida da pessoa. Então, isso está dentro do nosso coração. Então, nós sabemos que isso está dentro do nosso coração. E nós temos que ser livres disso. Então, quando nós estiver pensando algo de alguém, nós temos que estar firme com esse pensamento, de não querer prejudicar ninguém. E muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas diferentes, mas muitas vezes dentro do nosso coração
tem essa semente podre, tem essa semente da maldade. Então, isso dá um alegado muito grande para que nós não vencemos as batalhas espirituais, as obras espirituais. Então, por isso que nós temos que revestir sim das armaduras de Deus, almejar o capacete da salvação, calçar as sandálias do Evangelho, da paz e prosseguir no caminho. E a palavra diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. O que é descansar na linguagem oficial? Descansar na linguagem oficial é morrer. Não é deitar e descansar. Ele fala, descansei no Senhor, espero no Senhor. É diferente. Mas essa palavra aqui está dizendo, como nós estamos falando sobre batalha espiritual, vida eterna, porque aqui nós acabamos de ler, ó, o Senhor nos livra de toda obra maligna e me levará salvo para o reino para sempre. O que é para sempre para nós? Aqui na terra para sempre nunca acontece. Nós falamos uma coisa para a pessoa, para sempre, para nunca mais. Isso nunca acontece, sempre vai estar acontecendo alguma coisa. Mas para sempre para Deus, na área espiritual, é para a vida eterna. Então aqui tem uma promessa para nós, que Ele nos livra dos rituais malignos, das obras malignas, de todo tipo de potestade, de todo tipo de seta, de todo levante das trevas contra a nossa vida, e nos leva para sempre, para o reino dele, para a glória do teu nome. E nós temos que observar também em 1 Pedro, aonde diz a palavra assim, e os desejos carnais é uma guerra contra a alma. É o que nós acabamos de refrisar um pouquinho antes. Muitas vezes nós queremos algo que não está ao nosso alcance. Muitas vezes nós queremos coisas que não é aquele momento. Muitas vezes nós buscamos algo que não está à nossa altura. E tudo isso nós temos que olhar com atenção o nosso dia a dia. E nós estávamos falando sobre oração, e eu quero deixar algo aqui para concluir essa palavra. Às vezes nós oramos a Deus, pedimos as bênçãos de Deus, tem vezes que nós somos atendidos, tem vezes que nós não somos atendidos. É como eu disse, tem vezes que nós não somos atendidos, porque a palavra fala que Deus sempre está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas orações e com as mãos estendidas para nos abençoar. Lá em Jeremias fala sobre isso. Mas ele fala também que esse texto é muito conhecido, só que após esse versículo diz assim, ó, mas as vossas transgressões é que separa vocês do vosso Deus, e por isso que o céu se torna como se fosse de bronze. Então muitas vezes nós busca em oração, muitas vezes nós estamos ali de madrugada orando, muitas vezes nós estamos na igreja orando, muitas vezes nós oramos na cozinha, no quarto, no banheiro, no trabalho, e as coisas não acontecem. Porque muitas vezes essa semente que eu acabei de falar aqui, que está dentro do nosso coração, ela está inflamando todo o nosso conhecimento, está inflamando toda a nossa comunhão com Deus. Então por isso que o primeiro mandamento está escrito assim, amai a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a sua força, de todo o seu intelecto e de toda a força da tua alma e do teu espírito. Eu pergunto, nós amamos a Deus assim? Tem dia que nós levantamos cedo, nós não lembramos de Deus.
Tem dia que nós pegamos para almoçar, não lembramos de Deus. Pegamos o carro para ir ou para vir para o trabalho, ou a bicicleta, ou o ônibus, não lembramos de Deus. Muitas vezes nós deitamos cansados, não lembramos de Deus. Muitas vezes nós vemos alguém na pior, eu volto a falar. Tem gente que fala assim, bem feito, está pagando o que colheu. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos deixar o mal evoluir dentro de nós, porque senão é muito vã nós orar o Pai Nosso e falar assim, ó, livra-nós do mal, não deixa nós cair em tentação. Então por isso nós temos que observar o que tem dentro do nosso coração. A palavra fala, ó, se esse povo que chama pelo meu nome, que fala que é de Deus, que fala que é cristão, que fala que é meu, se arrepender e buscar de todo o coração, eu virei sobre a face da terra, eu sararei essa terra e perdoarei os vossos pecados. É disso que Deus está falando. Lá em Crônicas fala sobre isso. É disso que Deus está falando. Porque muitas vezes o nosso coração, ele está na maldade, e por isso as batalhas espirituais, ela evolui com uma certa rapidez no nosso meio, e nós acabamos muitas vezes perdendo o controle da situação, e depois nós culpamos Deus. Nós achamos que Deus é o culpado daquela situação. Então por isso que eu falo, nós temos que tirar os resíduos, impregnação do pecado de dentro do nosso coração, que é justamente esse algo que prolifera dentro do nosso coração, aquela sementinha estragada que está lá no fundo, chamado a invejinha gostosa. Eu queria ser que nem você. Ah, se eu fosse você. Ó, se eu fosse igual você, eu seria assim. Ó, se eu fosse igual você, eu faria isso. Ah, eu não quero estar na sua pele. Entendeu? A pessoa nunca quer estar no lugar do outro quando a coisa está ruim. Mas quando a coisa está boa, a pessoa fala, ah, se eu fosse você. Então, é esse tipo de coisa que muitas vezes separa nós do nosso Deus. É essa sementinha que está lá no fundo, atrapalhando o nosso crescimento espiritual, e por isso que as bênçãos de Deus não chegam até nós. Por quê? Ó, se vocês guardarem e observar os mandamentos que eu os ordeno, você será exaltado, será bendito os seus filhos, será bendito a sua terra, bendito a sua casa, o seu campo, bendito é as suas vacas, bendito é tudo aquilo que você punha a mão e abençoar, o Senhor te abençoa. E se por um caminho o inimigo vier, por 7 eles vão fugir. São promessas de Deus para a nossa vida. E essas batalhas são constantes sobre a nossa vida. E vamos falar aqui, para concluir, sobre perdão. O rei Ezequias, ele foi notificado que ele morreria. E ele virou na sua cama e orou a Deus. E Deus perdoou os pecados dele e acrescentou mais 15 anos da vida dele. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para todos os homens de Deus, nós olhamos para todos os profetas, para todos os nossos antepassados, para o tempo de Jesus, para o tempo dos discípulos, para o tempo dos outros discípulos que veio depois, eu quero dizer para vocês que todos morreram. Então por isso é que nessa batalha espiritual que eu estou dizendo para vocês, nunca desafie a Deus. Nunca desafie a Deus.
porque tudo tem um tempo estabelecido. Deus abençoa, mas vocês sabem que a nossa carne, ela tem validade. E vai chegar um tempo que realmente nós não vamos aguentar mais e o nosso corpo vai voltar para o pó. Então não fica questionando a Deus, culpando a Deus por que o filho morreu, por que o marido morreu, por que a mãe morreu, por que aconteceu isso ou por que aconteceu aquilo. Não fique culpando Deus das coisas. Lembramos que no tempo de Jesus ele ressuscitou Lázaro, porém Lázaro depois morreu de novo. Aquele menino que caiu no ato dos apóstolos, caiu lá de cima, caiu morto, os discípulos orou, ele ressuscitou, morreu de novo. O menino da viúva, o profeta ressuscitou ele, morreu de novo. Talita foi ressuscitada, morreu de novo. O único que ressuscitou e está vivo é Jesus. E ele é a nossa esperança, porque ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. E se nós guardar os seus mandamentos, ele nos livra de toda obra maligna e nos leva salvo para o reino para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e vamos interceder aqui diante de Deus. Nossa hora já se foi, mas você que está aí, quiser ajoelhar, você que está aqui, quiser colocar a mão no seu coração ou ficar sentado, fica à vontade, eu vou continuar aqui. Comece a interceder pela sua família, pela sua vida, comece a falar com o Senhor nessa hora. Eu vou estar aqui. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, falando de batalha espiritual. Nós estamos falando, Senhor, das coisas que aprisionam muitas vezes os nossos pensamentos, aprisiona a nossa alma e faz com que nós desviamos da verdade, faz com que brota coisas no nosso pensamento, no nosso interior. Mas o Senhor é rico em misericórdia, longânimo e tardio em se irar, assim como está escrito no Salmo 103. Então, ó Deus, que pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai, o Senhor venha receber a nossa oração, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, venha, Senhor, atender o nosso grito, venha, Senhor, atender o gemido da nossa alma. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, toca profundamente sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, esteja onde estiver os nossos filhos, Pai, esteja perto, esteja longe, esteja em outro país, em outro lugar, em outra cidade. Ao nós estendermos a nossa mão, aqui está escrito que quando nós levantamos a nossa mão e abençoar, o Senhor os abençoa. Então nós abençoamos os nossos filhos que estão longe, nós abençoamos aquela pessoa que viajou, aquela pessoa que está em outro país, a pessoa que está em outra cidade, a pessoa que está lá no sítio, lá na fazenda, a pessoa que está distante de nós, mas nós levantamos a nossa mão e abençoamos essas pessoas onde eles estão. Nós abençoamos as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão numa casa de repouso, numa casa de recuperação, outros que estão no asilo, outros que estão internados e esquecidos dentro da sua própria casa, aonde os filhos não vê, os netos não vê, a nora não vê, o genro não vê. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, nós estendemos as nossas mãos e pedimos que o Senhor visita essa pessoa que está esquecida dentro da sua própria casa, esquecida no leito de hospital, esquecida no asilo, esquecido lá no sítio, esquecido lá na fazenda. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que a sua bênção venha chegar sobre nós, venha tocar, Senhor, sobre a nossa família. Ó Deus, livra a nossa família de todo mal, porque assim está escrito que o Senhor livra nós de todo mal. Então nós pedimos realmente, Pai, que o Senhor livra a nossa família de todo mal, de toda impregnação, livra nós dos rituais malignos, livra nós, Senhor, do afronte do inimigo, de toda seta que voa de dia, de toda potestade, de toda flecha que voa durante a noite, se propaga durante o dia. Livra nós, Senhor, da febre mortal, livra os nossos pés das pedras de tropeço, livra, Senhor, nós do laço do passarinheiro. Ó Deus, guia nós pelas veredas da sua justiça,
e defende nós, Senhor, do ataque do inimigo. Dai-nos força, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos dá força, assim como está escrito no Salmo 18, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos dá força, aquele que nos reveste de poder e de força e de graça. O Senhor é aquele que nos dá o escudo e também dá a vitória. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, com essa arma viva que nós temos, que é a Sua palavra, nós buscamos, Senhor, a Tua fonte, a Tua santidade. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor reveste nós de força e graça para nós vencermos as batalhas, Senhor. Que o Senhor coloque os nossos inimigos por escabelo dos nossos pés. Ó Deus, no nome de Jesus, o Senhor tem nos resgatado dos domínios das trevas. O Senhor tem nos redimido e dado-nos o perdão dos nossos pecados. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, que essa palavra se cumpra na nossa vida, que se por um caminho o nosso inimigo vier, por 7 eles fugirão, porque o Senhor está conosco. E que nós possamos dizer assim: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E a palavra também diz assim, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que diz para Josué: não temas e nem tenha medo, porque eu sou contigo. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, não deixa nós se acovardar, não deixa nós afastar da Tua presença. Livra nós do mal, Senhor, e nos dê sabedoria com todas as ordenanças, para que nós seguimos os Seus preceitos, seguimos os Teus mandamentos, para que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas, Pai. E que quando nós estendermos as mãos, que o Senhor venha nos abençoar, venha abençoar os nossos projetos, venha concluir na nossa vida, dando sabedoria para nós concluir os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos, se for da Tua vontade. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, nós buscamos, Senhor, toda a Tua presença, e assim como está escrito, que o Senhor reveste nós de toda a armadura do Espírito e de todo o poder de Deus. Então, ó Deus, que o Senhor coloque em nós as couraças da Sua justiça e abençoa-nos pelo amor do Teu nome. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, nessa noite, nós buscamos a Tua face e pedimos que o Senhor abençoe toda a autoridade que tem sobre as nossas vidas, sobre os governantes. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada transportador, cada prestador de serviço, cada empresário. Que o Senhor prospera na vida deles, aqueles que promovem o emprego e movimenta a economia do mundo inteiro. Venha, Senhor, abençoar, venha tocar, Senhor, e abençoar o homem do campo. Que o Senhor venha produzir e venha abençoar, Senhor, assim como está escrito aqui, que o Senhor abençoa as flores do campo, abençoa os filhos, abençoa o ventre das mulheres, abençoa o fruto do Teu ventre, que são as Suas crianças, e abençoa também, Senhor, o gado, abençoa o rebanho das ovelhas e abençoa os seus cestos. Então, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abençoar, venha prosperar, Senhor, na provisão que nós temos. Ó Deus, no nome de Jesus, nós buscamos, Senhor, em Ti toda a vestimenta do Teu Espírito. Nós buscamos em Ti o nosso escudo, a nossa proteção. Ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, livra nós de todo mal. Não deixe nós cairmos em tentação. Não deixe que os nossos olhos nos levem por caminhos que nos leva à perdição, que nos leva à morte. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esquadrinha as nossas línguas, para que a nossa língua não seja o chicote do corpo. Não deixe nós falar algo que depois nós venha colher do fruto daquilo que nós falamos. Então, ó Deus, que nós possamos profetizar bênção, que nós possamos profetizar coisas boas, bênção na vida das pessoas,
e não mal. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas maldades, limpa de nós, de dentro de nós, toda a semente maligna, toda a impregnação do pecado, toda a impregnação de maldade que está dentro do nosso coração. Limpa, Pai, limpa essa semente, limpa essa impregnação, tira todo tipo de inveja, tira todo tipo de anseio, todo tipo de ansiedade, livra-nós da depressão, livra-nós desses ataques malignos, livra-nós, ó Deus, com o escudo da Tua presença, porque a Tua palavra diz que é o Senhor que nos dá força, nos dá o escudo e também nos dá a vitória. Então que o Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção, porque a Tua palavra diz que o Senhor é escudo e broquel, a Sua verdade. Então, ó Deus, com a Sua verdade, que nós sejamos protegidos por esse escudo, sejam protegidos pelas Tuas mãos, e que debaixo das Tuas asas nós estaremos seguros e protegidos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser livres de todo o espírito maligno, e que nós sejamos fortalecidos no espírito e também nós sejamos fortalecidos na carne, porque a palavra fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então fortaleça nós na carne também, para que nós possamos nos libertar de toda a escravidão do pecado. Ó Deus, abençoa as nossas crianças, abençoa os nossos jovens, abençoa os nossos idosos, abençoa aquelas pessoas, Pai, que deu entrada sobre um benefício, deu entrada sobre uma aposentadoria. Abençoa aquelas pessoas que estão esperando uma resposta de um juiz, esperando a resposta do advogado, esperando uma resposta que vem do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, coloca as Suas mãos, Senhor. Abençoa, dá libertação para os oprimidos, dá libertação, Senhor, para aqueles que está cativo na mão do inimigo. Liberta eles hoje, Pai, do laço do passarinheiro. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, quebra todas as raízes inflamadas do maligno. Toca, Senhor, nessa entranha, liberta essa alma. Abre essas cadeias, Pai, aonde a pessoa está escravizada por uma dependência química, por bebidas, por vícios malignos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, nós profetizamos libertação sobre a vida dessas pessoas. Essa jovem que se recorta os braços procurando a morte, então nós repreendemos esse espírito de morte, repreendemos esse espírito de depressão, repreendemos toda ação ao contrário contra a vida das pessoas. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo mal, que todo levante contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, caia por terra em nome de Jesus. E na autoridade que nós temos como ministro da Tua palavra, que o Senhor repreende todo mal, repreende todo levante das trevas, repreende todas as dores no corpo, repreende e cura, Senhor, todos os ossos e medula. O Senhor começa a esquadrinhar, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Essa pessoa que está com fortes dores nas costas, dores no ombro, que o Senhor começa a curar, Pai. O Senhor tira esse peso como se fosse um fardo, Senhor, que está alojado no corpo dessa pessoa, que o Senhor começa a curar, Senhor, começa a dar o alívio para essa pessoa, que ao término dessa oração, essa pessoa possa se sentir livre, sentir liberta, como se tivesse tirado um peso das suas costas, como se tivesse passado água fria sobre as suas pernas. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, faça com que esse sangue dessas pernas circule, essa pessoa que está a tempo de dar uma trombose, essa pessoa que está com a perna roxa, Pai, por mal circulação. Então que o Senhor venha tocar, Senhor, esquadrinhar o sangue, esquadrinhar esse rim, porque assim está escrito que o Senhor esquadrinha as nossas entranhas, esquadrinha os nossos rins. Então, ó Deus, que essa palavra se cumpra na vida dessa pessoa. Ó Deus, essa pessoa que está fazendo hemodiálise, Pai, que o Senhor venha abençoar o rim dessa pessoa, venha tocar, Senhor, poderosamente nas entranhas dessa pessoa. Ó Deus, esquadrinha o coração, esquadrinha a língua, esquadrinha, Senhor, o entendimento. Ó Deus, repreende esse espírito de depressão
que assola a mente dessa vida, dessa alma, e liberta, Senhor, com o poder da Tua mão. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, clamamos a Ti, Senhor. O Senhor sabe que a nossa oração é longa, mas o Senhor sabe o desejo do nosso coração, o Senhor conhece o anseio do nosso coração. Então, ó Deus, que o Senhor vai visitando, Senhor, todos os corações que acompanham esse momento da oração. Começa a tocar, Senhor, começa a atender o pedido dessa mãe, o pedido desse filho, o pedido desse pai. Começa a atender o pedido dessa pessoa que está dizendo: Senhor, me atende, me socorre, ouve o meu grito, ouve o meu gemido. Sabemos que o Senhor ouve até mesmo em gemidos inexprimíveis. Então, se a sua alma chora e geme por uma situação, sabemos que o Senhor é aquele que vai na frente, o Senhor é aquele que toca, aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que abençoa. E assim Ele disse, e quando nós abençoamos, Ele vos abençoa. Então, que a graça do Senhor Todo-Poderoso, nessa noite nós oramos, repreendendo todo mal, todo tipo de enfermidade. Visita, Senhor, os hospitais, visita também as partes daquelas alas dos queimados. Então, Deus, livra essas almas desses ardores e toca, Senhor, com o refrigério da Tua mão. Ó Deus, no nome de Jesus, nós buscamos a Tua face nessa noite, agradecido, Pai, por essa bondade que o Senhor nos concede todos os dias, todas as manhãs, que é a Sua misericórdia que se renova. Ó Deus, no nome de Jesus, nós agradecidos, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado e que Deus seja sempre exaltado no nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Passamos alguns minutinhos, mas pela graça do Senhor nós temos a oportunidade de cultuar o Senhor livremente. Vamos orar para que não toma isso de nós, o direito da expressão religiosa. Então, que nós possamos continuar orando para esse meio também. Que o Senhor repreende toda a ação ao contrário contra os maus tempos, contra todo tipo de tempestade, contra a nossa região, contra toda a face da terra. Então, estenda suas mãos, sem mais demora. Que as bênçãos do Senhor se estabeleçam sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. A paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua alma, sobre ao seu entrar e sobre o seu sair, assim como está escrito. Que as bênçãos do Senhor seguirão e te acompanharão e te alcançarão em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. A todos, que Deus abençoe também, pela graça do Senhor, e o Espírito Santo esteja iluminando a cada um que acompanhou e que acompanha e que vai estar acompanhando. Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém?